Rodrigo, Camila, 2020, um ano de pandemia, como que vocês enfrentaram, como que vocês viveram esse ano? A gente teve uma certa insegurança no início, porque foi um baque, né? A gente não esperava que fosse da forma que foi, fechar a igreja, fechar tudo. A gente nunca imaginou que isso fosse possível um dia, mas nada é tão ruim que não possa piorar, né? Então a gente ficou preocupado, só que a gente tinha a palavra profética, que era um ano de proezas, que a gente ia viver, que em Deus a gente faria proezas, e a palavra do altar, mesmo com a igreja fechada, os cultos que foram feitos apenas online, a bispa bateu nessa tecla, que se Deus falou que a gente ia fazer proezas, esse só ia ser um ano para a gente usar como testemunho. E é o que a gente está fazendo aqui, testemunhando esse ano. Eu, como profissional, sou skatista profissional, dependo muito de estar na rua, de estar envolvido com pessoas, me relacionando ao ar livre, em pistas e tudo, com fotografia e tudo mais. Fui impedido, meus patrocinadores, os quais me pagam para eu sustentar minha família, para eu fazer o que eu tenho que fazer, acabaram tendo também dificuldades, por são empresas, companhias, foram muito abatidas por causa da pandemia. Então, tudo isso levou a gente a se questionar se realmente esse ano seria o ano de proezas, qual seria a real intenção de Deus com tudo isso. Vocês se reinventaram com base as direções que a bispa deu no altar, ou seja, vocês beberam do Espírito, por mais que vieram os ataques, as afrontas, vocês se recomporam com a palavra e seguiram na fé. Com certeza, justamente isso. Fomos discriminados por pessoas, vocês são malucos, só porque Deus, você acha que a fé basta? Eu falava, eu não acho, não, tenho certeza que só a fé basta, porque isso aqui é motivo de... Isso aqui é motivo de fé para mim, essa criança aqui. Hoje ela está aqui porque eu tive fé, minha mulher teve fé, nós tivemos fé e ela está aqui. Então, se um amigo meu me perguntou, você acha que a fé basta? Eu falei, se a fé não basta, então quer dizer que a ciência basta, que foi lá e me diagnosticou com mistério? Camila, esse ano nasceu a Esther. Dias antes dela nascer, a senhora foi diagnosticada com Covid-19. Como foi isso? Foi uma surpresa, né? Porque eu já estava no finalzinho da minha gestação, eu tive uma paralisia facial e quando eu cheguei no hospital para fazer o acompanhamento do pré-natal, eu falei para os médicos, né, que eu já fazia 2 semanas com essa paralisia facial. Eles acharam estranho e pediram para fazer o teste do Covid, né? Isso foi numa segunda. Terça-feira à tarde, o hospital me ligou, dizendo que o teste deu positivo e que era para eu estar no hospital às 7 horas da manhã, na quarta-feira. Que daí a gente ia decidir se ia fazer cesárea ou parto normal por conta do nascimento dela, que já estava na época certa. Cheguei lá, eles me internaram, eu optei pela cesárea. E aí ela nasceu saudável, não contraiu o vírus. A gente teve o privilégio de ficar separado no quarto. As pessoas tiveram e têm medo desse vírus até hoje. Nós em nenhum momento nos preocupamos com isso. Só que no dia que eu tive a paralisia facial, eu realmente fiquei muito abalada. Eu só chorava, porque eu não sabia o que estava acontecendo com o meu corpo, porque em nenhum momento foi dito, né, que um dos sintomas do vírus era uma paralisia, né? Era um mal-estar, gripe. Então eu não cogitei a ideia de ser o vírus. E eu fiquei muito abalada com isso, com essa paralisia facial. Eu mandei uma mensagem para o pastor Fernando e ele falou, quer que eu te ligue? Eu falei assim, não quero, porque eu estava tão abalada que eu não quis que ele me ligasse. Porque eu não queria falar, porque eu também estava com dificuldade em falar. E eu só chorava também. No final, a gente conversou um pouquinho no WhatsApp e eu aceitei a ligação dele. Ele conversou comigo, fez uma oração comigo pelo telefone, eu fiquei mais tranquila. E no dia seguinte, assim, antes de eu dormir, ele falou, Camila, ora, conversa com Deus. E assim, a minha fé é o quê? Que a gente ora, pede para Deus e vai ser curado, porque eu tinha fé para cura. Só que eu vi que eu acordei pior. Aí eu
desandei de novo, só chorava, me olhava no espelho. E assim, na minha cabeça, eu tinha um sonho de fazer a filmagem, de fazer a foto do parto, do nascimento dela. E eu lembro que eu me olhei no espelho e falei assim, eu não quero nada disso, de foto, de filmagem, nada, porque eu não quero gravar esse momento com o meu rosto paralisado, né? E assim, eu fiquei muito abalada, eu não queria vir para a igreja. O Rodrigo falou assim, não vamos. Eu cheguei na igreja, ele entrou e eu falei assim, eu não vou entrar, vou esperar todo mundo entrar, porque eu estava com vergonha do meu rosto. Eu não, como era uma paralisia forte, meu olho também não fechava, eu sabia que as pessoas iam perguntar, então eu esperei começar o culto para poder entrar. E antes, na verdade, de manhã, o meu horário de oração é sempre de manhã. Eu lembro que eu sentei no sofá e falei assim, Deus, eu não tenho força para orar, não sei nem o que eu vou falar. Porque eu estava muito abalada, então eu falei assim, a única coisa que eu preciso nesse momento é de um abraço. E eu falei assim, então me dê esse abraço, não sei como, mas eu preciso disso. E eu vim para o culto, né? Eu cheguei aqui, a palavra foi muito forte. A palavra foi assim, encare o problema como algo que está tudo bem, porque eu estou no controle. Eu entendi que aquilo foi o abraço que eu pedi de Deus. Porque eu cheguei no culto muito triste. E a pastora Thalita me chamou lá fora, porque ela viu que eu estava chorando muito. E ela falou assim, ela orou por mim lá fora. E eu entrei e eu falei, Deus, eu tomo a decisão de não chorar mais por isso. Eu não aceito mais chorar por essa situação. Porque eu sei que você está no controle. Hoje eu não entendo o porquê disso, mas eu sei que o Senhor está no controle. E eu não sei quando que eu vou receber essa cura, mas eu sei que está tudo bem. E veio a palavra da bispa. E isso me marcou muito, porque eu senti que foi o abraço de Deus. Porque naquele momento eu me senti em paz, eu sabia que eu não precisava mais me preocupar com aquilo. E eu me entreguei nas mãos de Deus. Eu fui embora em paz. O pastor Fernando depois foi até lá o carro, conversou comigo e ele orou comigo de novo e falou assim, Camila, a gente vai fazer uma oração na madrugada, 7 dias, 3 horas da manhã, você e o Rodrigo vão orar. E eu orei, a gente fez essa oração e assim, eu o tempo todo, eu terminava a oração, já ia para frente do espelho, né? Para ver se já estava a cura, né? Essa era a minha fé. E aí eu vim para o culto e eu tive essa palavra, esse conforto. E a partir do momento que eu tomei a decisão que eu não ia mais chorar por essa situação, que eu não ia mais me preocupar com isso, eu tirei um peso das minhas costas. Então, assim, eu não me importava mais, eu fui vivendo em paz mesmo. Fiz todo o acompanhamento que faltava, porque isso foi 2 semanas antes da bebê nascer. E depois de 2 semanas, eu fui diagnosticada com o vírus. E aí... fez todo o processo, a cesárea, a gente teve um cuidado especial no hospital, foi tudo pelo SUS, mas pelo fato de eu estar com o vírus, a gente teve um tratamento especial, a gente teve um quarto exclusivo, ele pôde ficar comigo 24 horas, a bebê também, e quem tem bebê no SUS sabe que é uma enfermaria, né, junto com outras mães, com outros bebês, e o pai nessa época não poderia acompanhar ficar com a gente, né, por conta da pandemia. E assim, no momento que a Esther nasceu, que eu fiquei no quarto exclusivo, ele comigo, eu senti dentro de mim que aquele mal da paralisia facial tinha um motivo muito maior, para um bem maior, que era esse privilégio dele poder estar acompanhando ela em tudo, os primeiros momentos dela. Eu lembro que assim, a Esther nasceu, em menos de um mês, meu rosto já estava normal. E assim, foi uma coisa tão natural que eu nem percebi quando meu rosto voltou ao normal. Porque para mim, assim, estava tudo bem já. Eu não fiquei... meu espírito mudou naquele dia que eu recebi a palavra e que eu tomei a decisão que eu não ia mais me importar com isso, que eu não ia ficar olhando para o problema, né? E isso, assim, para mim, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, nossa, Camila, seu rosto já está bem melhor, já está quase tudo. E eu ia para frente do espelho e fazia força, tentava levantar a sobrancelha, tentava dar risada, e não ia. Mas eu fui percebendo que cada dia, depois que eu comecei a oração na madrugada, cada dia era um avanço. Ele percebia alguma coisinha, algum detalhe mínimo, e depois, quando eu fui ver, já estava praticamente assim, no dia que ela nasceu, não tinha mais nada. Ou seja, foi um problema que veio
que deixou vocês ainda mais fortes, ainda mais unidos, porque vocês se uniram em oração, vocês tomaram decisões, fizeram escolhas que levou vocês para um outro nível, não é isso? Isso mesmo, a gente nunca tinha feito isso, a gente orava em casa, mas a gente nunca tinha feito assim, ó, vamos em um propósito de oração fazer. Eu orei por ela em casa, antes do pastor falar, a gente fez uma oração junto, eu orei por ela estava bem abalada. Eu também, eu sou bem emotivo, então a gente acabou pegando um espírito do outro. E nós nos unimos em oração e a gente percebeu ali que realmente essa concordância em oração ela tem efeito, porque ela surgiu efeito na Camila, até em mim mesmo, tudo que a gente passou, tudo que a gente veio durante esse ano foi tudo em base de oração, tudo com perseverança, a gente sabe que é a única solução. Teve um propósito. Tudo tem um propósito, tem um propósito, tem que ter um propósito. Deus honrou, não faltou nada, prosperou, venceu, Deus honrou, trocou de carro. O carro que eu tinha, na época era meu sonho de ter, porque quando a gente alcança uma meta, alcança um sonho, nosso sonho ele muda a gente a almejar algo maior, mas nós compramos nosso carro, hoje a gente tem um convênio da nossa família, a gente conseguiu ter, se vier um segundo, né, já tá tudo certo. E graças a Deus o que a gente imaginava ser impossível numa época como era a pandemia, que todo mundo estava vendendo o que tinha por preço de banana para poder não morrer de fome. A gente, pelo contrário, a gente foi um dos que aproveitou essas pessoas que vendiam por preço de banana para nos beneficiar. Então, realmente, Deus tira do ímpio para dar para o justo. Abençoado. Abençoado. Deus abençoe. Amém.